noite aí. Olá, pessoal. Oi, Valmir. Tudo bem? E aí, Lala? Cássio? Aí o pessoal chegando para nossa live de hoje. A nossa live do mês de setembro. Uma live super bacana. Espero que todo mundo curta o nosso papo de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando... Oi, Lisandra. E aí, pessoal? Enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de aproveitar esse primeiro momento, antes da gente convidar aí o nosso... convidar o Delfim para entrar na sala. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é um projeto que a gente liga esse incentivo a doações aos nossos eventos. Quando tínhamos os eventos presenciais, a gente sempre pedia para o pessoal doar alimentos ou leite, e nós entregávamos para instituições de Campinas. Agora, nesse ambiente virtual, a gente continua encorajando as pessoas a doar. E a instituição que nós vamos recomendar hoje, por ocasião da nossa live, é o Instituto Anelo. Inclusive, estou aqui vestindo a camiseta do Anelo. E o slogan deles é Música que Transforma. E eles ensinam, é uma ONG, né, que ensina música para crianças e jovens da região do Jardim Florence 1, aqui de Campinas, né? Depois da live, nós vamos fazer um post com todas as informações sobre o Instituto Anelo e sobre um projeto bem bacana que eles estão realizando, que é o Prateleira Solidária. São prateleiras espalhadas em vários pontos, com alimentos doados, e quem tem, põe, e quem não tem, tira. Então é um projeto muito, muito bacana. Então, pós a live, eu vou então, nós vamos fazer o post com as informações. Muito bem, muito bem. Marizilda já entrou. Muito bem. Nosso convidado já está na sala. Então, eu vou pedir então para o Delfim mandar a solicitação para mim, para eu poder aceitá-lo aqui para o nosso bate-papo. Delfim, assim que você entrou, em cima do seu nome apareceu um botão. Solicitar participação. Aí, perfeito, perfeito. Aí, só um momentinho. Vamos lá, aguardando. Olá. Olá, seja bem-vindo. Nós dois de camisa vermelha, prontos para sermos mortos. Sim, nós vivemos a vida perigosamente. Isso não foi combinado, não foi, juro. Não mesmo, não mesmo. É isso aí, é isso aí. Kamikaze entra de cabeça na live, blusa vermelha, sem problemas. Maravilha. É isso aí, é isso aí. Muito obrigada aí, seja bem-vindo. Para quem não conhece o Delfim, ele é um cara de muitos talentos e é um cara de muitas profissões, né? Jornalista, acredito que jornalista de alma e prática, né? Escritor. Sim, formado pela PUC, gloriosa PUC. Isso aí, parceiro da Lala. Sim, aliás, a Lala tá aí, oi para Lala já. É isso aí, a Lala está sempre presente aí nos eventos da base também, dando apoio. E, além de tudo, escritor, editor, designer gráfico, enfim, uma lista boa aí de talentos. E, assim, o nosso contato aí para esse encontro de hoje
surgiu por causa do centenário do nascimento do escritor Ray Bradbury, né? Então, nós... Exatamente. O centenário foi comemorado 2 sábados atrás. Isso. E a gente ainda está assim, em meios de comemoração, né? Ela começou silenciosamente no começo do ano, pelo menos aqui no Brasil, e a pandemia meio que atrapalhou todo o rolê, né? Eu falo para as pessoas, eu estou envolvido editorialmente no projeto do Bradbury no Brasil, porque eu sou o designer oficial das edições dele no Brasil, né, que atualmente são publicadas pela editora Globo. E a troca com o editor, que é o Lucas Lima, né, não é da família Lima, o Lucas, apesar de parecer. Nós estamos em Campinas, mas ele não é daqui, ok? Né? Então não tem nada a ver. E era para ter acontecido já em abril, maio, a primeira leva de lançamentos. Tudo acabou se concentrando agora, mas há tempo de comemorarmos o centenário de maneira bem bacana. E é isso. Vamos falar sobre o Ray, né, que é um dos nomes mais queridos da ficção científica, não só da ficção científica, mas ele ganhou vários prêmios literários extra ficção científica. Ele é um dos escritores mais amados dos Estados Unidos. Então é muito importante que ele ultrapassou essa fronteira e que tornou a ficção científica mais amigável para muitas pessoas. Ele mesmo que, às vezes, ele mudava de opinião, né? Ele falava assim, eu não escrevo ficção científica, eu escrevo ficção especulativa, eu faço a ficção do hoje. Eu reflito o hoje através da fantasia e da ficção especulativa. Então é um cara muitíssimo, muitíssimo importante em vários sentidos, não só por ele ter antecipado muitos assuntos, mas também por ter se conectado a diversas pessoas durante a sua vida e ter feito coisas incríveis, sendo muito mais um contista do que sendo um romancista. O livro que é mais conhecido dele, que é o Fahrenheit 451, é um romance, mas ele começa como uma noveleta, que é publicado na revista Galaxy, e a partir da noveleta, da ampliação da noveleta, é que ele tem uma carreira de romancista reconhecida, tanto nos Estados Unidos quanto fora do Brasil. Fora dos Estados Unidos, desculpa, para vários países, inclusive o Brasil. Sim, sim. É muito interessante, você mencionou aí o Fahrenheit. Quando a gente combinou de fazer esse papo, eu resolvi emprestei uma edição, não sei se você conhece, uma edição mais antiga, do Círculo do Livro. Conheço, essa é do Círculo do Livro. Exatamente. Essa é do Círculo do Livro e essa aqui é a que é o meu design de 2012, que começou toda a onda de redesign dos livros do Bradbury no Brasil. Sim. Né, que está numa segunda onda agora. Sim, sim. E é interessante, assim, que é uma edição, né, antiga, Círculo do Livro, né, século passado, né? Mas aqui no finalzinho do livro, eles têm umas 3 páginas. Aqui. O autor e sua obra. Oi? O autor e sua obra, né? Exatamente. É o clássico, né? Mas eu achei bem interessante que eles colocam ele aqui como cronista do século XXI. Né? E que é tão bonito, normalmente os indivíduos, né, das histórias deles são sempre inconformados. Né? Mas aí eu peguei para reler, porque eu acho que eu tinha lido na adolescência. Né? Esse livro, inclusive, é da Valéria. Valéria, obrigada pelo empréstimo. Mas é interessante que não tem assim, não tem personagens assim extremamente marcantes. Nessa história, por exemplo, tem, né, o personagem mais central, mas é uma história que fica com você depois. Né? Você termina o livro e você fica ruminando aquela história. Você tem essa impressão do Bradbury? Sim, é porque ela fala, ela tem algo de extemporâneo. Ela não fala sobre
um momento específico e deixa tudo extremamente datado. Mesmo quando o Bradbury data suas histórias, isso acaba se tornando um relato crônico de um futuro possível. Então, ao contrário de outros autores cuja datação de histórias faz com que a história se torne realmente antiga, ultrapassada, no caso do Bradbury, como ele criou mundos possíveis, já sabendo que seriam mundos impossíveis, isso torna tudo mais gostoso. No caso do Fahrenheit, acontece o seguinte, é engraçado que os dois personagens que antagonizam na história, que são o Montag e o Faber, né, são um é o nome de uma fabricante de papel, que é Montag, e outro é o nome de fabricante de lápis, que é Faber. Então, ele botou essa brincadeira involuntária na história, e isso acaba se perpetuando porque as duas coisas ainda existem. E muito delas ainda existirem, as marcas, tem a ver com o Fahrenheit. Mas eu estou tergiversando aqui. A questão aqui, em relação ao Fahrenheit, da história ficar com você, é essa questão da extemporaneidade. Ele tem um retrato muito fiel do tempo dele, do que ele imaginava que poderia ser um futuro, onde as pessoas optassem pela ignorância em detrimento do conhecimento. No caso, a ignorância ela é refletida pela figura da televisão e as pessoas levadas a acreditar que os livros trazem a infelicidade. E isso é muito perigoso, muito ruim, e é uma das coisas que está acontecendo, né? Por exemplo, em relação ao mercado de livros, é uma coisa muitíssimo recente. Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, está querendo impor um tributo, ele não chama de imposto, de 12%, essa contribuição, que afetaria todos os mercados, inclusive o mercado livreiro, que está desonerado desde 2004. Parece um combate, e não é só o mercado livreiro, é o mercado de impressos e também o mercado de e-books e livros e mídia digital para imprensa e publicações, que desde abril deste ano estão protegidos pelo mesmo mecanismo constitucional que vem desde a Constituição de 1946, emprestado para todas as constituições, inclusive a militar, né? É uma lei do Jorge Amado, quando ele era constituinte em 46, e o Paulo Guedes, e isso foi até a Constituição de 88. O Paulo Guedes quer destruir toda essa garantia constitucional do mercado editorial, porque esse governo simplesmente não se importa com a cultura. É basicamente isso, né? Basta ver a treta entre a Diney e o Mário Frias, que aconteceu ontem. E a gente percebe o quanto Fahrenheit 451 acaba sendo atual, porque queimar livros não é literalmente queimar livros às vezes, é queimar ideias, é queimar conceitos, é queimar conhecimento, é a opção pela ignorância, que é o que acontece. A gente vê muito isso nítido, para quem não leu o livro, vê muito isso nítido nas duas versões do filme, da versão de 2018, que eu não gosto muito, vou ser sincero, porque a versão anterior é a versão do François Truffaut, que é de 66, e porra, competir com o Truffaut é difícil, sabe? Mesmo que o Truffaut tenha tido suas liberdades na ambientação, é bastante fiel e antecipa, a visão do Truffaut antecipa e amplifica o livro de maneiras incríveis. E essa opção pela ignorância nunca é boa. Uhum. O Bradbury se preocupava muito com isso e ia escrever esse livro quando a televisão era uma mídia iniciante. 1950 e pouco, sabe? 51, 52, acho que era 54 o livro. Então, é muito premente esse pensamento e muito visionário de antever que as pessoas poderiam ver. É uma espécie diferente de Big Brother que ele propõe, né? Porque em 48 o Orwell, no 1984, propõe Big Brother como sendo um estado vigilante. Ele propõe que a sociedade pediu para o governo, depois de ser manipulada, que os livros fossem extintos.
E o governo se valeu disso para extinguir a educação, né, formal, do conhecimento formal. Todo conhecimento é dado para você por uma tela de televisão, né, supostamente interativa, mas que não necessariamente é assim de verdade. É todo um jogo de manipulação e de fake news que existe no livro, que existe nos filmes. Então, é muito atual esse material do Bradbury, que é obviamente o mais comentado dele, né? Apesar de ele, obviamente, ter tido outras preocupações com outros cenários, com outros materiais durante a vida. É realmente bem interessante essa questão, e também você percebe que os personagens eles estão tão longe de conhecimento que eles já não têm muita linha de raciocínio. São pessoas desconexas, e quando eles tentam ter alguma linha de raciocínio, eles se frustram, então são frustrados, né? E a ideia também daquela televisão, daquela coisa interativa, é gerar alegria, né? É gerar felicidade. Então, o mais importante é você ter um sorriso no rosto, né? Mesmo que ele seja pendurado, aquela coisa, né, mascarada, do que você ter o conhecimento. A felicidade, ela é adquirida pelo estímulo visual, televisão, e pelo estímulo químico, que é a quantidade absurda de remédios e aditivos que você ingere para poder ter as suas satisfações. Ou melhor, para você se livrar das suas insatisfações, para você não ser questionado. A busca pela felicidade. É engraçado que Fahrenheit, como toda boa distopia, ele é uma distopia que retrata um mundo que se acredita uma utopia. É um mundo que se acredita igualitário. Assim, eliminando os livros, a gente vai eliminar a desigualdade entre as pessoas. Todo mundo vai ser igual. Mas só que ao invés de ofertar educação, ofertar o conhecimento e nivelar todo mundo por cima, nivela todo mundo por baixo, nivela todo mundo pela ignorância. Né? Novamente, é o que a gente está vendo aqui, a gente está vendo na Grã-Bretanha, a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo na Turquia, a gente vê muito na Hungria, né? Então, são alguns países que a gente tem esse recrudescimento da ignorância, e tipicamente acaba sendo um pensamento de manipulação contra o conhecimento que se alinha ao pensamento de direita, ou mais claramente de extrema direita. E é contra isso que o Bradbury luta, sabe? Ele anteviu que o anticonhecimento é como a antivida, para quem lê quadrinhos da DC, sabe? O Darkseid, ele é um vilão que busca a antivida, e em um determinado momento ele percebe que a antivida não é só o sofrimento, a dor, é deixar os seres vivos em todos os sentidos miseráveis, e o conhecimento é um dos principais dele, ele se toca em determinado momento. É muito claro isso, a ignorância favorece os déspotas, é muito fácil. Então, o Bradbury se preocupou com isso desde o começo, não só nessa obra. Sim, sim. Eu ia até falar, você deve ter lido, com certeza, muito mais obras de Bradbury do que eu. Tem mais alguma obra? Não sei. Com certeza, né? Assim, eu sou uma leitora, mas não eu tenho mais tão contato, áspera, né? Eu tenho mais contato com ele, né? Para quem não sabe a minha biografia, hoje eu sou produtor editorial. Eu sou mais conhecido pelo meu trabalho de capas de livro. Eu fui jurado do Jabuti na categoria de capa de livro no ano passado. Mas 10 anos atrás, um pouquinho mais, 12 anos atrás, eu era coordenador editorial da Aleph, e que nunca cuidou da obra do Bradbury, porque o dono da Aleph, ele, percebendo que a Aleph estava com a Globo, o Bradbury estava com a Globo, ele quando teve a oportunidade de botar a mão, por exemplo, em livros como O Homem Ilustrado, que ainda está sem edição recente no Brasil, por muito pouco tempo, já vou dar spoiler do que vou falar no final,
ele falou, não quero dividir o Bradbury em várias editoras, que senão os livros não vão ter identidade, isso só vai prejudicar o Bradbury no Brasil. Poucos editores têm essa mentalidade de pensar no mercado para crescer o mercado de ficção científica. E por isso que eu acho a Aleph genial até hoje. No fim das contas, a Globo acabou adquirindo mais livros do Bradbury, ampliando a sua linha, né? Esse ano já saiu esse aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui do lado. Chegou para mim ontem, porque os Correios do Rio de Janeiro estão prontos faz 2 meses, mas os Correios do Rio estão demorando 2 meses para entregar. Chegou ontem para mim, sério. Opa! Ó, esse livro aqui é O Prazer em Queimar, com as histórias que inspiraram o Bradbury, levaram o Bradbury ao Fahrenheit 451, como por exemplo o Muito Depois da Meia-Noite, o Bombeiro, o Fireman, as versões das histórias estão todas aqui. Então esse livro não é um livro para se ler de cabo a rabo, é um livro para se degustar. Sim. Então tem vários, tem tipo, como diz aqui atrás, né, as histórias que inspiraram Fahrenheit 451. Então é um desses livros maravilhosos para você entender processo de criação, por exemplo, do Bradbury. Outro livro que as pessoas já comentaram aqui, né? Quem foi falar lá? Aqui comentou Crônicas Marcianas. Lá. Crônicas Marcianas, que é um dos meus favoritíssimos da casa, né? Tipo, o jeito que o Bradbury vê Marte, não como os detalhes técnicos da exploração espacial, como a gente vê em muitos filmes, muitos livros, mas o espírito do explorador, o espírito do pioneiro, e principalmente o que acontece com uma possível civilização que tenha estado em Marte e tenha sido destruída, desvanecida muito tempo atrás. Qual é a herança possível entre uma civilização morta e uma civilização nascente? Então eu acho muitíssimo interessante esse paralelo que é feito pelo Bradbury nas Crônicas Marcianas, né? Esse outro livro de contos também foi lançado, que tem a ver com o universo mundano cotidiano, que o Bradbury adora falar, que A Cidade Inteira Dorme em Outros Contos. Foi lançado em 2013 ou 2014, esse aqui, né, aqui no Brasil, né, relançado, né, com o título certo. E a gente vai ter e a gente tem essa questão do Bradbury, ele lida com o fantástico e o mundano de uma maneira muito bacana, porque ele consegue fazer o entrelaçamento desses mundos de um jeito que eles convivam não só mas que eles convivam de um jeito muito bacana. E eles conversam como se fosse com várias ilustrações no braço, e cada ilustração conta uma história, porque elas saltam aos olhos, elas se mexem. Isso é um negócio simplesmente incrível. Travou um pouquinho. Só voltando travou um pouquinho. Você estava falando de um personagem com as ilustrações no braço, e aí deu uma pausa aí, se você puder recapitular um pouquinho. Nossos celulares são velhinhos e a gente não atualiza. Pandemia. Agora, cada pausa eu vou pausar também. Obrigada. Quem imaginou com a época de pandemia a gente utilizar tanto a tecnologia? Mas, enfim. Comum do meio oeste dos Estados Unidos. Então, que para ele é o cúmulo do homem comum.
Ele nasceu Ok. ele nasceu em Indiana, Milwaukee, e então ele, inclusive todo o centro Bradbury é lá. Está falhando um pouquinho. Alô? Oi, Vamos oi. lá. Então, e essa questão dele lidar com o homem comum em situações incomuns, mesmo em situações como o homem comum no em Marte, o homem comum fora do seu tempo, o homem comum que pisa numa borboleta e muda toda a história da humanidade, né? É exatamente o tipo de pessoa que lê os livros do Bradbury, né? A cabeça do Bradbury são as pessoas que não têm conhecimento É uma pena, tá falhando, o som tá sumindo, Delfim. Só um momentinho. Vamos ver. Vamos ver se volta. Nós e o nosso acesso à tecnologia. Só um momento. Que pena, que pena. Voltou. Ai, que pena. Vamos ver se volta melhor. Como você está recebendo o som aí, Dri? Então, às vezes, o som está pausando um pouquinho. Mas vamos lá. Você me ouve? Demais, aí. De vez em quando dá umas pausadas, mas vamos tentar tocar. Você estava Tá, falando ele era o cronista do homem comum, né? O homem... Exatamente. E a coisa mais importante para falar sobre ele. E teve uma série de televisão que se baseou nas histórias do próprio Ray Bradbury apresentadas por ele no comecinho, ao estilo do Além da Imaginação, que eu achava muito interessante. Infelizmente, eu tentei usar a memória e não a Wikipedia, saca? Para tentar lembrar o nome da série. E eu não lembro de jeito algum. Se alguém que estiver assistindo puder nos ajudar, porque realmente eu não quis que fossem informações artificiais aqui. Eu não queria ficar lançando aqui informação enciclopédica. Então eu tentei confiar na memória e deu nisso. Fora as adaptações de filme, né? Temos uma adaptação do Homem Ilustrado, que é bem ruinzinha, mas tem o Rod Steiger, que é uma adaptação de 1967. O Zack Snyder, da Liga da Justiça, do Watchmen o filme, né? Ele está fazendo uma adaptação juntamente com um roteirista conhecido, bem conhecido, Alex Tse, dos 3 primeiros contos. Também vai se chamar O Homem Ilustrado. Uma hora dizem que é um filme, outra hora dizem que vai virar uma série de televisão, porque daí dá para abarcar todos os contos, o que eu acharia muito mais legal, porque são 18 histórias juntamente com a história do Homem Ilustrado. Então eu acharia que ficaria muito mais interessante, muito mais interessante. Tem o Fahrenheit 451, tanto a versão de 2018 quanto a versão de 2018. O que me incomoda nela é a falta de sutileza. Ela tem uma coisa de filme de ação, uma fotografia agora, ela me incomoda muito, né? Sabe, eu sei que a história está lá, eu sei que é uma história que não foi exatamente adulterada, né? Filmes são adaptações, a gente tem que entender isso sempre.
Agora, eu não gosto dessa coisa, a gente chama de action packed, né? Tipo essa coisa de você ter uma necessidade de ação no filme, sendo que é um filme que é cerebral, pelo menos é um livro que é cerebral. E isso Truffaut captou com uma perfeição imensa. É um filme, é um livro sobre livros, é um livro sobre conhecimento, é um filme sobre conhecimento também. Para que você fazer... O cartaz, por exemplo, do filme eu acho extremamente apelativo. Uma das coisas, quando eu fiz a capa do Fahrenheit 451, a editora da época, que foi a Ana Lima Cecílio, que coincidentemente é de Campinas também, hoje ela está fazendo edições para Carambaia, que é uma editora pequena lá de São Paulo, muito bacana. Ela disse para mim, Delfim, só tem uma coisa que a gente não quer na capa: fogo. Porque é o chavão, né? Todo mundo coloca fogo. Você vai ver o cartaz do filme de 2018, fogo. Essa capa do Círculo do Livro, fogo. A maioria das capas no mundo, fogo. Então é muito difícil você escapar desse chavão. E ela falou para mim assim, isso teria que ser uma coisa muito bem colocada, né, para você colocar sem chavão. A edição comemorativa, que vai sair agora, daqui a uns 20, 30 dias, ela está nas livrarias de todo mundo, é uma edição, uma releitura da capa da capa de 2012, com fogo. E eu falei assim, não, eu vou colocar o fogo, porque o fogo vai fazer parte do livro inteiro. Porque eu fiz projeto gráfico, fiz diagramação, tratamento de imagem, vai ser uma edição bacaninha, vocês vão adorar. Vai sair no formato maior do que esse livro que a gente tem, regular, 16 por 23, com texto do Neil Gaiman, com texto da Margaret Atwood, com texto do François Truffaut, com texto do Jonathan Heller, que é o principal estudioso do Bradbury no mundo, sabe? Eu acho que vai ser um negócio incrível para as pessoas terem e lerem. Tem, inclusive, um texto introdutório do próprio Bradbury, que foi publicado na edição de 50 anos do livro, e que foi incluído nessa edição agora, que eu acho um primor de relato, um relato memorial de como a história foi criada. Uhum. Nossa, então é uma edição super completinha, uma galeria de capas mundiais, né? Então, mas é isso, o filme de 2018 tem essa questão ele tem essa questão muito séria da falta de sutileza, né? E o cartaz é a coisa menos sutil de todas, né? O ideário visual. Eu brinquei com o Lucas, o editor da Globo, eu brinquei com ele falando assim, imagina se a gente coloca uma capa transmídia, né? A gente se refere, ele faz uma sobrecapa se referindo ao filme, para as pessoas, olha, é o livro desse filme e tal. Daí na hora a gente riu por uns 10 segundos e falou, não, claro que não, obviamente que não, né? Tenha santa paciência, né? É que nem a gente fazer uma capa do Eu Sou a Lenda com o filme do Will Smith, que é uma coisa que aconteceu, foi publicado por uma editora chamada Landmark. Daí quando a Aleph publicou a edição dela, do Eu Sou a Lenda, é claro que isso se desfez e ninguém mais lembra da edição da Landmark. Que bom. E você sabe que eu, particularmente, eu não gosto de livro com a capa do filme. Eu tenho essa... A gente gosta muito de ver o livro antes de ter filme, né? Também tem essa. Mas se acontece ao contrário, de eu pegar o livro para ler, eu não sei, a imagem do filme já influencia a maneira como eu vou interpretar, né, visualmente. É que é muito difícil de uma coisa dessas ficar boa, sabe? É porque eu na minha cabeça eu tenho uma capa que eu lembro de ter ficado muito boa referente a um filme, que é quando eles lançaram, a Intrínseca lançou o conto referente ao filme O Segredo de Brokeback Mountain, da Annie Prolox. E ali ficou muito bom, porque eles não pegaram o cartaz do filme e colocaram lá, pegaram a foto e fizeram uma capa com as mesmas tipologias, tudo, e ficou bonito, ficou decente, mas é porque você tem que saber adaptar a linguagem. Uhum. Né? A maioria das pessoas não adapta a linguagem e fica ruim. A Lala está perguntando se dá para traçar um paralelo com o Não Verás País Nenhum, do Inácio Lula Brandão. Eu acho que sim. O Inácio Lula Brandão, porque ele está na Academia Brasileira de Letras hoje, né? Ele é um imortal, mas é um daqueles imortais que eu acredito, tá aí um que mereceu estar lá, porque ele tem o trabalho dele como editor, sabe, de revistas, ele foi
Ele foi um dos editores de revistas mais importantes do Brasil. Ele, como escritor, ele tem algumas das melhores ficções distópicas do Brasil inteiro. Não Verás País Nenhum é esse. Zero é um livro fantástico do Inácio Lula Brandão. Estava comentando até com o Nelson de Oliveira sobre o Zero semana passada. O Nelson de Oliveira, que é um grande escritor de ficção científica brasileiro. E a gente falando como o Inácio Lula Brandão ele é necessário, né? E o Não Verás País Nenhum tem a ver com o destruimento a destruição de um sentimento das pessoas, sabe? Como as pessoas vão sendo destroçadas por dentro, acabando com a esperança. E no caso do Fahrenheit, por exemplo, traçando esse paralelo que ela lá pediu, a busca pela felicidade traz esse desconforto que as pessoas, no fim das contas, não sabem exatamente o que é. Viver na ignorância é muito fácil, algumas pessoas dizem, né? Mas não é tão fácil assim, como o Bradbury mostra. E viver eliminando a esperança, traçando um futuro tranquilo, mas sem horizonte, como é o que eu acho que o nosso Lula Brandão faz no Não Verás País Nenhum, também é tão complexo quanto. Distopias trazem essas questões que incomodam a sociedade, mesmo que a sociedade não saiba disso. A religião pode interferir decisivamente na vida das pessoas. O Conto de Aia, da Margaret Atwood, está aí para ver. A mão firme do Estado pode fazer com que torne submisso e impotente. Em 1984 está aí o Nós dos Amiatin, está aí o Ray Bradbury, está aí com o Fahrenheit 451 para mostrar. Então a gente tem e também o Não Verás País Nenhum, obviamente, escrito no meio da ditadura militar. Então é muito importante que esse tipo de literatura existe, que autores como o Inácio Lula Brandão, que talvez seja o maior ficcionista distópico do Brasil, existam, e a gente precisa resgatar esses autores, não esquecer deles jamais. As edições que eu tenho do Inácio Lula Brandão são todas antigas, que eu acho muito bacana, mas porque as edições novas eu não vejo graça nelas. Parece que os editores eles publicam por publicar. Eu não entendo. Não há nenhum chamamento a novos leitores. O meu trabalho como capista tem a ver com isso. Eu sempre penso, o que esse livro, quando é um livro antigo, que já foi publicado algumas vezes, como eu posso dar vida nova para esse livro, porque as pessoas encontrem ele de novo? Porque senão eu vou estar fazendo uma capa que não vai funcionar, não é efetiva. Para mim isso não adianta absolutamente nada. Então, foi o pensamento na fundação da Asimov, por exemplo. Estava com aquelas capas horrendas da Emos, por anos e anos, por décadas e décadas. A Emos estava publicando pirata, o Asimov, sem contrato assinado e mantendo os estoques vendendo, mesmo não podendo vender há anos. Então, o que a gente ia fazer? Mudar o paradigma. Agora, por exemplo, o Daniel Lameira, que é o editor da Aleph, responsável pelas capas, faz 2 meses ele revelou a mudança total de paradigma de novo. Agora, os livros do Fundação, que eram as 7 capas foram minhas por um bom tempo, agora são capas novas, e essas capas novas resgatam as imagens de ficção científica dos trade paperbacks do começo do século XX, que são imagens lindas, tal, mas com uma outra pegada, nichificam o público novamente, resgatam o público de ficção científica de novo, e não o público geral. Né? A Aleph acredita que o trabalho com o público geral já está feito e o Asimov já está popularizado o suficiente para a gente voltar para esse tipo de linguagem. Né? Acho temerário, mas é um pensamento válido. Vamos ver o que vai acontecer. E com Bradbury é outra história. Com Bradbury continua-se o pensamento de amplificação para o público comum. E assim vai, para a gente amplificar os grandes autores de ficção científica para que todo mundo possa lê-los. E o Inácio Lula Brandão, só finalizando, deveria entrar exatamente nesse rol. E não entra. Eu não sei porquê. Eu não sei nem quem está publicando ele no Brasil agora. Não sei se acho que é o Grupo Record, mas eu não tenho certeza.
Então, tem Bertam Brasil, vários selos, eu não sei por qual selo está saindo. Mas eu acho que ele merecia esse tratamento porque é um desses autores fundamentais e as pessoas não leram. As atuais, no século XXI, né? Não leram o Inácio Lula Brandão. E é necessário, um cara muito necessário. Mas muito interessante também seu comentário. Eu ia puxar essa questão de falar das capas. Pelo seguinte, a gente já entrevistou escritores, assim, pessoas, às vezes até que se autopublicaram. E você fala da história, da criação das histórias, e a gente falou muito, você falou muito sobre, né, o conteúdo e os questionamentos do Bradbury nas histórias dele, mas a gente nunca teve a oportunidade de ver a questão do livro pela visão de quem faz capa, né? É interessante isso, porque se você pensa a capa só para o nicho fãs de ficção científica, acho que a meu ver, eu vejo como limar futuros leitores de Sim, porque é um nicho. Dri, é um nicho. Pode ser que seja um nicho hoje maior, porque a gente tem séries de ficção científica, as pessoas abraçaram Netflix, abraçaram o seu amor por séries e filmes de uma vez. A grande emissora do Brasil de televisão aberta, que é a Globo, resolveu abrir as portas para a ficção científica. Começou com uma série chamada Supermax, do Max Malman, que foi um grande autor de ficção científica brasileiro, e ficção fantástica e ficção científica, que infelizmente faleceu, né? Ele era um amigo, e essa preocupação com as capas, ela acompanha essa realidade. O público está sedento por isso, só que ele precisa se encontrar. Ele não quer ser taxado de nerd, muitas vezes. E ainda existe uma pecha com o termo nerd. Então, para você eliminar essa pecha, as editoras tratam isso desse jeito. E tem editoras que simplesmente disfarçam. Odeiam ficção científica, mas disfarçam. É o caso da Companhia das Letras. O dono da Companhia das Letras, o Luiz Schwartz, odeia ficção científica. Odeia com todas as formas. Nas submissões de originais, não mande ficção científica. Mas quando ele viu que ficção científica começava a vender, e principalmente quando ele caiu na mão dele um livro que ganhou o prêmio Hugo, do Michael Chabon, chamado Associação Judaica de Polícia, ele tinha que publicar esse livro pelo selo Companhia das Letras. E daí ele disfarçou esse livro e não publicou, em momento algum falou que era ficção científica, ficção especulativa, nada. E isso motivou a Companhia das Letras a criar um selo chamado Seguinte, e é lá que eles jogam a ficção científica como se fosse realmente algo escanteado, algo de segundo nível. Então, você tem grandes autores, grandes livros lá, inclusive Star Wars, alguns livros da série Star Wars estão lá, mas não tem respaldo do selo principal. Já a Record publica no seu selo principal, a Sextante publica no seu selo principal, a Aleph, obviamente, é o nicho da Aleph, a Globo publica no seu selo de prêmio Nobel, olha só, que é o Biblioteca Azul. Então, sabe, é uma questão de postura editorial. E quanto mais editoras publicam, a Intrínseca publica também, então, quanto mais editoras publicam ficção científica, mais esse público vai sendo acostumado. E as capas são fundamentais para que haja uma porta de entrada fácil para esse público. Senão, não adianta absolutamente nada, é trabalho perdido. É papel gasto à toa, às vezes, para ficar no estoque. Não dá, ninguém quer isso. As pessoas querem que o livro venda. E venda bastante. E que tenha uma venda constante, sempre. Então é importante unificar as linguagens, né? Então tem toda essa série de questões para que os livros deem certo, e os livros de nicho, como ficção científica, como policial, como livros de terror e horror, que a Dark Side adora publicar, sabe? Tem um nicho específico, mas tem uma linguagem também específica que atrai tanto o leitor do nicho quanto o leitor que não é ligado ao nicho. O capista tem essa missão difícil de unir as duas coisas, e nem sempre é fácil. Às vezes é gostoso demais, como os livros do Bradbury, são deliciosos de fazer. Às vezes são livros mais cerebrais. Como é que foi para o fã Delfim receber a missão das capas do Bradbury? Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria pegar um trabalho,
na Globo, um trabalho que eu acho que você vai gostar, a Ana disse. E daí eu falei assim, não, pode ligar, eu topo, não importa o que seja, eu topo. E daí veio essa missão de fazer o Fahrenheit 451, que foi o primeiro de todos nessa lista, e eu não sabia se isso virar uma série de livros, mas eu pensei, o Bradbury tem 3 livros na Globo, eu vou fazer de um jeito que esses livros possam se tornar uma série. Então criei uma tipografia específica para o Bradbury, criei uma linguagem visual com cores especiais, que é usada até hoje, uma estética de disposição da tipografia, que é utilizada até hoje com espelho, pelo menos um caractere de cada linha dos títulos. Por exemplo, aqui, Na Cidade Inteira Dorme. Né? O A bate com esse A do cidade, daí o E com o E, todos em linha. Então ele tem o nome do Ray Bradbury, o R e o A são alinhados. Então há um alinhamento que as pessoas não percebem. Só quando você fala assim, nossa, daí você vai ver em todos os livros estão lá. Tem esse espelho. Por quê? Porque esse espelho ajuda as pessoas a reconhecerem familiaridades. E é um truque que eu uso para as pessoas baterem o olho e perceberem simetrias. As pessoas adoram simetrias. Né? E em capas assimétricas você faz simetrias no lugar onde pode. Eu faço, por exemplo, no caso do Bradbury, nas tipografias. Mas a história mais legal não é essa, Adri. A história mais legal é de como o livro foi aprovado. Eu não tinha materializado, estava tudo na minha cabeça, tive 2 semanas para fazer. E no dia da entrega, eu fui para Bandeirantes, porque foi em 2012 isso. Eu fui para a gravação de um programa, de um quiz show que o Datena apresentou, chamado Quem Fica em Pé. Eu participei do programa, eu fui um cara central que derrubava as pessoas nos buracos. Não sei se vocês lembram desse quiz show. E a gravação era de manhã, eu estava na Bandeirantes, eu saí às 8 da manhã, e o livro precisava ser entregue naquela tarde. As propostas precisavam ser entregues naquela tarde. Estava tudo na minha cabeça. E eu estava matutando essa ideia da tipografia. Na sala de espera da Bandeirantes, eu tive a ideia de como fazer a tipografia. Desenhei com palito mesmo, no papel. Fiquei satisfeito com aquilo e pus no bolso. Fui gravar o programa. E fiquei pensando que imagens podem combinar com isso, né? Daí eu pensei, se eu não posso usar o fogo, fiquei pensando, na hora do programa eu estava pensando nisso, na hora da volta para Campinas estava pensando nisso, da gravação, e me satisfazendo com a ideia do bombeiro. E para substituir o fogo, algo vermelho era o emblema do sol, né? Que o Truffaut usa a salamandra, né? Que é realmente o que acontece no livro, é a salamandra. E eu preferi o sol, eliminei a salamandra da história, porque ninguém ia entender a salamandra com fogo imediatamente, mas o sol com fogo sim. Então foi esse elemento de síntese, e deixar o bombeiro sem rosto e colocar o título do livro com o espelho, que é o I e o 1, sendo a feição do Montag, do bombeiro, isso foi o achado. Eu desenhei no computador as tipografias e as capas em 45 minutos, 6 propostas de capa. Eu mandei. Em 30 minutos, eu recebi um telefonema da Ana Lima dizendo que essa proposta que foi aprovada. Foi a aprovação mais rápida que eu tive na minha vida. Então a ideia estava muito certeira, estava tudo muito na cabeça, e foi nesse meio desse processo maluco, né? Eu não ganhei nenhum dinheiro no programa do Datena, não sei se vocês lembram. Eu caí no buraco na hora que estava enfrentando a 9ª pessoa, porque eu falei, se eu estou até aqui, eu vou até o fim. Não importa se eu tenho vida, se eu não tenho. Eu larguei 18.500 na mão da Bandeirantes, voltei para Campinas sem dinheiro para o pedágio. Mas foi muito divertido, porque naquele dia mesmo eu tive a capa mais icônica do meu portfólio produzida. Foi um dia muito especial para mim, né? É o dia da produção dessa capa. E o Bradbury, por isso mesmo, ele é muito especial para mim. Ele e o Asimov, que fazem centenário. O Asimov também faz centenário esse ano, né? O centenário do Asimov completou dia 2 de janeiro esse ano. E
E eu nasci no mesmo dia que o Asimov, né? Eu sou chará de aniversário dele. Então é muito bacana ter essas duas figuras no meu portfólio de capas de livro e na minha história editorial. Muito bacana. Nossa, mas parabéns. Olha, que história, cara. Que história. Mas acho que teve a inspiração, né? Não é só inspiração. Eu preciso deixar isso muito claro. Eu penso sempre que é informação. Então, me imuno de informação, leio. Eu li o Fahrenheit inteiro em 4, 5 horas, a minha ediçãozinha antiga do Fahrenheit, que é a mesma que você mostrou aí. E fiquei o tempo inteiro me municiando com informações visuais que pudessem me ajudar, né? Essa imagem do bombeiro frontal é uma imagem que não tinha. Eu vi bombeiros de todos os jeitos possíveis, se pudesse imaginar, mas eu não vi um bombeiro de frente, nunca, em momento algum na minha pesquisa. E foi essa imagem que acabou saindo, né? O bombeiro encarando o leitor, né? Que eu acho também que torna o livro icônico. E para mim, quando você fala essa imagem do bombeiro encarando, né? E o bombeiro da história realmente ele acaba encarando a realidade da coisa, né? Exatamente, tem muito a ver com conteúdo. Nossa, muito legal, muito legal. E quando uma pergunta que me surgiu aqui, quando você escreve seus próprios trabalhos, as capas são suas? Eu não entendi, desculpa. Quando você escreve, porque eu sei que você tem livros também, né? Já escreveu. Sim. Você é seu próprio capista ou você prefere ficar com a história e como é que rola aí? Eu fui capista. A primeira capa de livro profissional que eu fiz foi do meu livro de estreia, em 2004. A partir daí, eu gosto muito de ver como é a visão das pessoas em relação à minha obra. Então, todas as coletâneas que eu participei, todos os mini-livros não têm capas minhas, a não ser que sejam edições independentes. Daí eu gosto de fazer porque daí eu cuidando de mim mesmo. Mas eu gosto de ver a interpretação que as pessoas têm do meu trabalho, né? Então, a coletânea que eu tenho com o Nelson Dili, que eu participei do Nelson Oliveira, que é Portal 2001, a capa do próprio Nelson. É um outro capista da Record que fez a capa do Geração Sub-Zero, que é uma coletânea que eu participei em 2012. Então, eu gosto de ver essas interpretações. Mesmo porque às vezes, senão eu fico bitolado na mesma ideia, e o autor do livro sempre acha, eu sei o que eu quero para essa capa. E como eu sou capista também, e sou editor também, eu devo me questionar, porque, tipo, eu critico tantos autores que fazem isso, eu tenho que me autocriticar também. Pelo amor, né? Senão do que vale. Né? Aliás, eu vi que a Valéria tá aí, eu vi que a Lala tá aí, que trabalharam comigo no Correio Popular. Essa é a Valéria Forrer. Não é a Forne. Nossa! Não é a Forne, é verdade. Quase o mesmo nome. Mas enfim, lembrei do. A fundação das suas capas. Mas maravilhoso. Eu acabei lembrando, Adri, do Correio Popular, porque você sabe que uma fonte de inspiração que eu tenho para algumas capas são ilustrações que eu fazia para a coluna da página 2, que eram pequenininhas, mas eram para proporção de capas de livro. Eu tenho um arquivo de todas elas. E vira e mexe eu olho para elas e já tem 3 ou 4 capas que eu fiz na minha carreira profissional que são inspiradas em ilustraçõezinhas que eu fiz naquela pauleira de Correio Popular que existia antigamente. Eu era ilustrador lá, fui ilustrador de 2000 2004. E tipo, tinha que resolver essas coisas em questões de horas. Às vezes minutos, né? Porque às vezes chegava muito tarde. Então, aquela inspiração imediata serve muito de inspiração para mim, também para o meu trabalho de capista. Legal. Você mencionou o seu livro de estreia de 2004. Se não me engano, eu tenho ele aqui. Eu te conheci quando você estava lançando aquele livro.
Sim, o livro com título em alemão, é um trocadilho em alemão, é Kreuzworträtsel, quer dizer, é um trocadilho com palavras cruzadas. Palavras cruzadas é Kreuzworträtsel, eu troco Wort por Welt, que é mundo, daí vira mundos cruzados em palavras. É um trocadilho que alemão adora, porque esse trocadilho não existe em alemão. Ou o alemão fica indignado, ou ele sai rindo, horrores. Então, é uma coisa é uma reação que eu adorava quando as pessoas viam esse livro, né? Achava maravilhoso. Legal, legal. Bom, nós temos aí mais uns minutinhos aí para encerrar nosso papo. Nossa, está super, super joia. Mas eu queria, então, abrir aí para você, se você tem outras considerações que você gostaria de fazer a respeito de Ray Bradbury, a respeito desse trabalho, ou eu tenho coisas para contar. Além da edição, o que eu fui autorizado pelo editor da Globo a contar é o seguinte: vai sair, além da edição comemorativa ao centenário do Ray Bradbury do Fahrenheit 451, com todos esses extras que eu falei para vocês, esse mês, ainda no fim do mês, sai a edição nova do Homem Ilustrado, que está fora de catálogo há muito tempo no Brasil. Talvez vocês tenham esse livro como Uma Sombra Passou Por Aqui, que era o título antigo dele. E é um livro que tá fantástico, vai vir com capa com cor especial. Talvez a melhor capa que eu fiz para o Bradbury na história de todas as capas do Bradbury foi para o Homem Ilustrado. Então eu acho que vocês vão gostar muito da edição, da tradução, ela está muito bacana. E a outra coisa que ele me autorizou a contar não é uma coisa muito bacana, porque é uma coisa que eu vou contar, mas vocês vão ficar querendo saber o quê, e eu não posso contar o quê. Mas ele falou que tem mais Bradbury chegando, né? Foi lançado um outro Bradbury faz uma semana e meia, chamado Zen na Arte da Escrita, que são pensamentos do Bradbury sobre o ato de escrever. É fundamental para quem pensa criatividade, para quem pensa escrita, são ensaios sobre escrita criativa, criatividade e produção literária, incríveis. Zen na Arte da Escrita, acho que era um livro inédito do Bradbury no Brasil, em português brasileiro. Então, é um livro com capa branca, gosto muito desse livro, recomendo para todo mundo. E o que vem de Bradbury depois, eu já sei o que vem, eu já sei quando vem, e eu não posso contar. Mas tem livros que estavam com outras editoras. Por exemplo, tem 3 livros que a Record publicou um tempo atrás, né? Antes da Globo começar a pegar. Bradbury estava dividido em editoras. E eu soube que a Record não renovou com esses livros. Então, isso é uma dica do que pode estar acontecendo. Opa! Vem muita coisa para ele. E talvez aquilo que o Adriano fez no longínquo ano de 2007, sendo um editor muito ético, talvez finalmente tenha dado um resultado e que a gente espero que a gente tenha muito mais Ray Bradbury nos próximos anos no Brasil, porque afinal de contas o homem merece muito. É um dos autores mais queridos do mundo, nos Estados Unidos principalmente, mas não só, aqui no Brasil também está cada vez mais querido. E vai ser um prazer, porque eu tenho quase certeza que eu vou lidar com isso também no futuro, e eu estou muito ansioso. Eu estou muito, muito ansioso. Que legal, que legal. Delfim, obrigada pelas novidades aí, obrigada por compartilhar aí sua super experiência com Bradbury, com histórias, com capas, com tudo. E... Pena que o papo é curto, né? 1 hora no Instagram, mas tipo, se a gente não parar em 1 hora, não grava a live. Então é melhor a gente deixar o gostinho de quero mais e quando você quiser, a gente combina, eu venho. Fica tranquila. Perfeito, combinado já. E com o nosso convidado aqui, então, valeu. Eu me despeço de todos. Falou, pessoal, até a próxima. Esse meu dedinho não colabora.